Olá, cara aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do meu canal e vamos mais uma vez responder questões aqui relacionadas ao concurso da Polícia Rodoviária Federal. Você que está esperando aí esse concurso, se liga, ele tá logo para chegar, meu querido. Então, ó, vem comigo, vem aqui no meu canal, já se inscreve, já dá joinha nesse vídeo, porque eu vou colocar semanalmente questões aqui relacionadas aí à geopolítica brasileira da Polícia Rodoviária Federal. Então, pessoal, já fica preparado, hein? Vamos então começar a falar sobre essas questões. Não esquece, joinha, se inscreve no canal se você chegou agora de paraquedas, beleza? Vamos nessa? Olha só, pessoal, as questões da CESP e Sebrasp, é importante sempre falar sobre isso. Elas sempre vão colocar se a questão é verdadeira ou se a questão é falsa, certa ou ela é errada. Lembra que normalmente nesse intercurso desses editais, quando você acerta uma questão, você tem um ponto. Quando você erra, você tem diminuído aquela pontuação. Então você precisa estar muito ligado, você precisa estudar bastante para que essas questões não sejam aí o motivo para você ser derrubado nessas provas, pessoal. Beleza? Vamos para a questão. Com relação à dimensão da segurança política exterior do Brasil, julgue os itens a seguir. Bom, julgue o item a seguir no caso, né? Olha só, pessoal, presta bem atenção que a questão já vai dar aqui alguns fatores importantes pra gente, ó. A prioridade dada ao Brasil aos fóruns multilaterais, a prioridade dada ao Brasil aos fóruns multilaterais e aos regimes globais para tratar das principais questões de segurança do país é devida à inexistência de ameaças diretas à sua segurança, provindas do seu entorno vicinal, ou seja, ao seu redor, de seus vizinhos. Certo? E ao fato da América do Sul ser uma das regiões mais estáveis do planeta na incidência de conflitos interestatais. Bom, se a gente levar em consideração que existe, de fato, nós temos aí uma inexistência de ameaça entre os vizinhos, então existe aí uma inexistência de ameaças diretas à nossa segurança, sim, a gente poderia levar em consideração e entender essa parte aí como um fator verdadeiro. Mas, presta atenção, a prioridade dada ao Brasil aos fóruns multilaterais é devido a essa inexistência? Não, na verdade, embora exista aí um amplo espaço para discussões, pessoal, essa assertiva está errada, tá? Principalmente por afirmar que, apesar de nós não termos essas ameaças diretas à segurança aí, e principalmente por sugerir que esses fóruns regionais eles são preteridos em benefício dos fóruns multilaterais em questões de segurança, tá? Vale lembrar que tanto a Política Nacional de Inteligência, a PNI, tá, quanto a Estratégia Nacional de Inteligência incluem em suas listas, pessoal, ameaças a essa criminalidade organizada, por exemplo, que entre outras atividades, acaba gerando aí vários problemas, como, por exemplo, a grande participação no narcotráfico, um problema que passa de forma decisiva pelas nossas fronteiras, tá? Vale destacar também, pessoal, que ainda que o Brasil tem prioridade aí cada vez mais na presença da Unasul por meio de órgãos como a Escola Sul-Americana de Defesa, por exemplo, e o Conselho também de Defesa Sul-Americano, e isso acaba incluindo a América do Sul, de fato, aí num contexto regional de modo decisivo no tratamento das suas principais questões de segurança. Nós temos esses fatores, mas a prioridade dada pelo Brasil ao tema ela não se deve ao fato de ter uma inexistência de ameaças diretas à segurança, tá? Não é possível, pessoal, a gente traçar uma relação de causa e efeito entre esses dois tópicos, a questão da prioridade e a ausência da ameaça. Ou seja, não é porque não há ameaças que o Brasil prioriza a segurança, ok? O Brasil prioriza o tema por diversos motivos, tá? Vamos lá. Pelo fato de ter aí expressivamente lá na Constituição Federal como princípio das relações internacionais a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos, isso está na Constituição, tá? Ou, por exemplo, por considerar que participar de operações de paz da ONU, como por exemplo a MINUSTAH,
no Haiti, ou as opacas, por exemplo, ela possa ajudar o país a ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, o Brasil, ele tem essa situação, ele busca essa cadeira permanente no Conselho de Segurança e, caso aconteça, obviamente, uma reforma, então essa prioridade dada pelo Brasil, ela está justamente por questões geopolíticas, relações internacionais e não necessariamente por questões de segurança, beleza? Então, basicamente, nós temos aqui essa primeira questão. A questão aqui é errada, pessoal. Como eu falei para vocês, tá? A questão da prioridade não está necessariamente devido à inexistência, mas sim pela questão da priorização da Constituição, principalmente. Beleza? Entendido até aqui? Vamos para a próxima? A próxima é essa questãozinha aqui, bem bonitinha, vai falar sobre aí fatores importantes relacionados ao aproveitamento dos recursos naturais brasileiros, sobre a geopolítica dos recursos naturais brasileiros. Então vamos lá, no que se refere ao aproveitamento dos recursos naturais brasileiros, julgue o seguinte item. Os episódios recentes de diminuição do índice pluviométrico, ou seja, de quantidade de chuvas, e estiagem prolongada nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, colocaram em xeque a produção de energia hidrelétrica, setor estratégico para a economia nacional que, em tempos de estiagem, necessita do auxílio da produção das usinas termoelétricas, o que encarece o custo da energia do Brasil, tanto para grandes quanto para pequenos consumidores. Tá, vamos entender aqui. A questão ela tá relacionando ao fato de que existe aí as contínuas e recentes falta de chuva, tá, dentro aí das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, agora atualmente também a região Sul, e isso acaba colocando em xeque a produção de energia hidrelétrica. Olha só, vamos entender uma coisinha aqui, pessoal. A produção de energia hidrelétrica do Brasil já não é mais a mesma, devido às constantes alterações do processo climático brasileiro, acaba fazendo com que seja cada vez mais necessário, tenha cada vez mais necessidade dessa busca, dessa alternativa estratégica pelo uso das termoelétricas, beleza? Então a gente vai ter aí uma matriz energética brasileira muito forte, muito desenvolvida, mas ela está predominantemente organizada no setor de energia hidrelétrica. Então ele vai utilizar os rios de Planalto para geração de barragens e, consequentemente, a produção de energia. Okay? Agora, quando nós temos uma diminuição dessa vazão desses rios, dessa vazão dessa hidrografia brasileira, o que tem constantemente acontecido, faz com que nós tenhamos que utilizar os recursos de energia termoelétrica. Só que essa substituição ela encarece o custo de energia do Brasil. Até porque hoje em dia nós temos aí nas contas de luz, por exemplo, a tal da bandeira, né? A bandeira verde, a bandeira amarela, a bandeira vermelha, que indica um uso mais intenso dessas termoelétricas para complementar esse sistema elétrico do país. Então é importante relacionar essa situação. Quando nós temos uma época de estiagem em alguns lugares, nós acabamos entrando na tal bandeira vermelha. Por quê? Porque existe o acionamento das usinas termoelétricas que são mais caras para serem produzidas. Mas é importante colocar aqui também, pessoal, apesar de eu já colocar aqui essa questão como certa, tá? Nós temos também fatores importantes a serem considerados. Por exemplo, quando há uma diminuição, uma estiagem de chuvas na região Sudeste e na região Sul, o próprio sistema elétrico nacional, ele acaba utilizando as energias hidrelétricas e eólicas, principalmente vindas do Nordeste, principalmente na época do inverno, que acaba sendo bastante importante. Claro, nós vamos ter o uso da termoelétrica? Vamos, mas graças a esse sistema integrado da energia elétrica brasileira, nós acabamos utilizando, consumindo energias que são produzidas no Nordeste. E você aí pensando que o Nordeste acaba não tendo a importância nessa produção. A produção brasileira, ela depende muito da região Nordeste do Brasil na época do inverno. Ok? Então isso acaba sendo muito importante e o próprio sistema, o próprio desenvolvimento, vamos dizer assim, desse sistema elétrico brasileiro acaba tendo essas compensações, e isso é extremamente importante. Na época onde, obviamente, tem abundância de chuvas na região Sudeste e Sul do Brasil e as energias hidrelétricas estão a pleno vapor,
o próprio sistema também vai fazer o quê? Vai fazer o contrário, vai mandar aí grande parte dessa energia também para a região nordeste do país. As produções alternativas de energia no Nordeste acaba sendo muito forte, as questões da energia eólica por causa do regime de ventos que existem lá, e também na região Centro-Oeste a energia solar que está cada vez mais sendo utilizada. Beleza? Mas é claro, é importante a gente colocar que ainda nós temos uma dependência muito grande da energia hidrelétrica no país, e a forma estratégica de salvaguardar essa deficiência ou essas quedas, esses déficits de produção hidrelétrica são feitas através das usinas termoelétricas, queima de carvão, de gás natural, que obviamente acaba sendo mais caro e vai gerar mais conta pra gente aí no final do mês. Beleza? Bom, essa questão então, como eu coloquei, é certa, pessoal. Questão certíssima. E para você aí que está estudando, vai fazer aí a prova da Polícia Rodoviária Federal e tá aí louco para chegar na hora da prova, continua com a gente que eu vou estar aqui com vocês para mostrar o melhor conteúdo para você estudar. Entra nesse grupo aqui, ó, do Telegram aqui embaixo, que você vai ter sempre notícias fresquinhas a respeito disso. Beleza? Eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!